Olá, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável entrevista nessa semana o professor Marlos Humberto Geronasso, um amigo de tantos anos que nos dá o privilégio, a honra de participar do programa para falar sobre o nosso filé mignon, educação. Deixa eu, antes de começar a entrevista, fazer uma breve leitura do currículo do professor Marlos, gente. O professor Marlos Humberto Geronasso é graduado em Letras, Português e Inglês pela UniOeste, em Filosofia, História, Pedagogia e Sociologia pela Uninter. É especialista em formação de professores em EAD, mestre e doutorando em Educação pela UFPR. O professor também é coordenador do Pré-ENEM Eureka, que é transmitido em várias rádios do Paraná, e presidente do Instituto Educacional Eureka. Professor, seja bem-vindo ao programa, honra te receber. O agradecimento é meu, Aurélio, professor Aurélio, colega de longa data dos Campos Gerais, da boa Ponta Grossa. Que saudades, hein, professor? E lá se vão algumas décadas, mas a militância continua em favor da educação. Sim. Educação transformadora, educação que pode fazer com que esse país seja um país melhor e que os nossos filhos herdem isso, e os filhos deles também. É o sonho modesto que temos, transformar o Brasil em um lugar melhor. O motivo de trazermos o professor Marlos para o programa é porque o nosso compromisso, antes de tudo, é com a educação. Sim. Educação pública, de qualidade, mas também valorizando o setor público, né, professor Marlos? O programa que é partidário e independente, é bom que se diga isso. Professor Marlos, vamos começar falando um pouquinho do Eureka. De onde surgiu a ideia de criar o Instituto e o Pré-ENEM Eureka? Nasceu de uma dor, professor Aurélio. Nasceu de uma angústia e, ao mesmo tempo, de uma injustiça. À época, e lá se vão o início dos anos 2000, eu lecionava no Colégio Estadual do Paraná. E o Colégio Estadual do Paraná mantinha um curso preparatório para o vestibular, o CURSEP. Por razões diversas, quem assumiu a direção naquela época, lá se vai o ano de 2003, resolveu cancelar o CURSEP. Então é mais ou menos assim, eu entro, assumo, e eu não promovo uma mudança, porque eu posso até afirmar que o produto talvez não estivesse a contento, mas eu, em vez de melhorá-lo e o manter, não, eu prefiro exterminá-lo. Claro que isso causou em nós, que trabalhávamos no CURSEP, um aborrecimento muito grande, porque esse curso beneficiava centenas de estudantes que se preparavam para o UFPR. Numa época em que o acesso ao UFPR e ao TFPR, que na época não era nem o T, era o Cefet, era o Centro Federal de Educação Tecnológica, era em torno de 25%, Aurélio. Isso nos cursos com menor concorrência. Nos cursos com maior concorrência... Isso da rede pública. Leia-se medicina, nós não tínhamos 8% dos alunos da rede pública ingressando na Universidade Federal do Paraná. E o sujeito vai lá e cancela o CURSEP. Claro que isso me rendeu um processo administrativo, rendeu um processo civil, passei 6 meses respondendo processo nesse sentido. E como não sabia o que fazer comigo, me mandaram para a TV Educativa. E na TV Educativa, nascido de um piloto, que era um programa de rádio, a Rádio Intervalo do CEP, que eu também ajudei a constituir, eles gostaram. E começou em AM, isso lá em 2002 para 2003, começou em AM. 10 anos, hein? Já indo para 20 agora. 20 agora. Exatamente. 20. Começou em AM, daqui a pouco gostaram, foi para FM, e da FM foi um pulinho para a TV. Na época, na TV, é uma época muito boa da TV Cultura, que a TV Cultura nos influenciou, você sabe muito bem, com o Mundo de Beckmann, com o Castelo Rá-Tim-Bum, com o X-Tudo. E eu trouxe um personagem para trabalhar comigo, que era o Juca. Então o Juca estava na casa dele e nós conversávamos sobre literatura e redação. E as coisas começaram a ser agradáveis a alguns. Outros questionaram a infantilização do conhecimento, isso infantiliza, sempre sendo vitrine não adianta. Você vai levar a alguns arremessos, né? Sim. Que bom, às vezes as pessoas podem ser mais educadas e dizer assim, olha, não gostei disso, uma crítica construtiva, mas sempre tem que ter o aspecto da síndrome de caranguejo, puxa para baixo, né? Você sabe muito bem nesse sentido. E o que aconteceu é que deu certo e no final daquele ano, Aurélio, eu propus, influenciado por uma mesa de futebol, aquela mesa de discussões famosas do futebol, eu propus uma mesa para discutir o vestibular da Federal. 30 minutos, às vésperas do vestibular da Federal, e com isso veio o nome. O nome Eureka, amigo, vem da inspiração da TV Cultura, que sempre teve um programa Eureka, mas que estava extinto na antiga TV Cultura.
E deu certo, gostaram. Que é uma sacada muito boa. Né, naquele ano e naquele evento, nós conseguimos derrubar a transmissão da internet, pequena, há 20 anos, mas conseguimos. A telefonia da TV entrou em caos, porque não paravam as ligações, e as pessoas escreveram cartas. E assim nasce o Eureka. Então ele nasce de um acidente, no sentido da injustiça. O Cursep voltou, Sim. Aquele diretor foi embora, o Cursep voltou, está até hoje, e há vários cursinhos funcionando em muitas escolas. Sim. E nós começamos um preparatório pela televisão. Você esteve conosco muitas vezes. Gratuitamente. Né? Gratuitamente, é um trabalho voluntário. Eu acompanhei, digamos, 10 últimos anos do projeto de maneira mais intensa. Eu não conheço a fase inicial do teu projeto, professor Mário, mas eu sei que ele se consolidou e hoje é uma referência nessa área, não no Paraná só, no Brasil. Modestamente, amigo, eu posso lhe dizer, nós somos o único preparatório pela televisão com essa longevidade. 19º ano, 19 anos, estamos indo para o ano 20, em novembro, agora nós completaremos 20 anos no ar, e em várias emissoras, e sendo, como você sabe muito bem também, muitas vezes perseguidos. Sim. Por quê? Porque nós temos uma ousadia, professor Aurélio, defender o aluno, dar voz ao aluno. Os professores são os nossos companheiros, são os nossos colegas, mas o programa não é feito para o professor. O programa é uma voz do aluno. O foco é o aluno. Exatamente. É dando ao aluno uma oportunidade de ele se enxergar, de ele se ver. Professor, vamos falar de questões mais gerais. A maior dor da educação hoje é o ensino médio? A educação básica Aurélio, porque a educação básica ela é excludente. Então, essa garotada sai do ensino fundamental, agora com 9 anos, e ao ingressar no ensino médio, ele vai continuar ali nos seus 14 para 15, mas ele tem um horizonte desconstruído diante dele, com um academicismo bom, mas muitas vezes excludente. Ele tem uma necessidade de um ganho financeiro e de uma situação que o leve a ter um outro horizonte mais imediato. Sobrevivência. Perfeita definição. Então, nessa questão de sobrevivência, Aurélio, eu vejo isso na prática muitas vezes, quando faço palestras, né? Tenho desde 2016 o privilégio de percorrer os colégios de Curitiba e da Grande Curitiba. O núcleo regional me pediu um favor, naquela época, em 2016, que eu os ajudasse num projeto piloto visitando 10 colégios para falar sobre redação. Redação é o caos. No último concurso, no último exame nacional, em mais de 2 milhões de textos corrigidos, 22 redações, 22 com nota 1000. 22 redações. Mostrando que aí está o calcanhar de Aquiles da educação. Isso, português e redação. É histórico. Nós fizemos todo o levantamento, aliás, já está nas mãos da atual gestão do MEC. Eu fiz o levantamento completo dos dados do Enem em mais de 15 anos, mostrando a decadência da produção de textos. E ninguém faz absolutamente nada. Passaram vários governos e ninguém fez nada. A minha expectativa é que o atual governo incline-se, porque eu vou incomodar muito o atual governo nesse sentido. A voz do aluno, dando-lhe voz, dizendo assim, olha, tem que fazer alguma coisa pela produção de textos. Para retomar essa prioridade. Tem que fazer alguma coisa. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre falando em governo, né? Sim. Investimento público. Tem uma distorção e uma divergência, uma discrepância que você conhece de longa data em relação a investimentos na área pública, seja no ensino fundamental, médio e universitário, superior. Você acha que isso é um dos motivos pelos quais a qualidade do ensino básico não está sendo prejudicada? Não é questão de investimento só? Como é que você vê essa questão da aplicação de recurso público? É uma campanha plena, viu, Aurélio, que eu cito, por exemplo, o que você está fazendo agora, dando voz, o espaço à educação. É unânime que a educação é um problema no Brasil, mas é mais importante hoje você ter a notícia de um fio de cabelo de alguém que caiu. De uma situação amena, como a cor das unhas de uma personagem. Tem o seu valor, mas é mais importante que uma notícia de um fato relevante de pesquisa numa escola. Por quê? Porque as pessoas ficam mais interessadas na fofoca, no entretenimento, muitas vezes, e esquecem, porque é uma visão errada do compromisso. As questões essenciais, e a escola é marginalizada nesse sentido. Porque não se dá notícia, ou raramente se dá notícia, dos bons feitos das escolas. Mas quando existe uma tragédia, infelizmente o Brasil tem visto várias recentemente, isso era inimaginável no país há alguns anos. Inimaginável levar armas para uma escola. Infelizmente, hoje,
Qualquer gestor público, seja um governador de estado, um prefeito, precisa ter atenção, porque, infelizmente, a cópia do norte-americanismo existe nesse sentido. Armamentismo. Perfeito. Que Professor, totalmente errado. Ainda nessa linha, o problema não é só investimento, então, é toda uma cultura, um caldo de cultura que induz a violência, que induz a não valorização do magistério, que induz a educação como uma questão secundária para muita gente, infelizmente. E até me permita dizer, Aurélio, tem esse raio quaternária, porque, como disse, de onde surgiu, Eureka? Dessa cópia de um programa de debate futebolístico. A mesa de debates, não foi nada original aqui. Puxa, se tem tantas emissoras fazendo debate sobre o Olaria jogando contra o Bangu, que é ótimo, não é? Vamos lá, vamos guardar o Rio de Janeiro nesse sentido. Ou o Rio Branco de Paranaguá, simpático, disputando com o Cianorte. Muito bom. E que bom que eles estão fazendo o seu trabalho. Um time do Norte contra um time da capital, do litoral. Que bom. Mas será que a educação não tem espaço também? Professor, falou o tempo inteiro em educação pública. Agora, o setor privado também tem feito a sua parte. Claro que seu segmento de mercado e tal. O Eureka é prova disso, né? O Eureka é uma iniciativa privada de um grupo de professores capitaneados por você que tem tentado oferecer soluções para um problema concreto. Voluntariamente, na hora. Exatamente. Aí minha pergunta é, você acha que o setor privado pode e deve se envolver mais nesse debate para poder alavancar, ajudar o Estado a alavancar essa agenda da educação, professor? Sempre, mas desde que o setor privado entenda que o que eles estão fazendo não é custo, é investimento. Educação é investimento. Então, nessa peregrinação nas escolas, Aurélio, eu tive agora, no ano de 2022, eu consegui visitar 97 colégios, em mais de 14 cidades diferentes. E foi impressionante, nós implementamos um projeto chamado Debatedores, que é levá-los à discussão. E conseguimos realizar no Teatro Guaíra, no dia 3 de novembro de 2022, o grande aulão com a final dos debatedores. E quase que foi unânime. E entre os participantes, havia gente do Ministério Público, havia o reitor da Universidade Tecnológica, o professor Marco Schiffler, e outros tantos. Eles ficaram abismados com a qualidade da garotada em ver a seriedade deles debatendo a permissão para dirigir aos 16 anos. E algumas pessoas, de onde surgiu isso? Eu falei, colegas, isso existe na escola pública. A escola pública tem grandes condições, mas eles precisam das mãos mais estendidas. Soltar as amarras. O Ceará fez isso, né, professor? Não foi à toa com o ministro da Educação, Camilo Santana. Como é que você vê, professor, esse papel exatamente do ensino público como protagonista na alavancagem da educação? É essencial, professor Aurélio, é essencial. E a minha única discordância em relação ao atual ministro da Educação, um professor respeitabilíssimo, ex-governador do Ceará, eleito senador, é que eu não vejo a escola integral como a única solução para o nosso país. Qual é a solução, eu sei que o Ceará fez e trouxe, passa pela escola integral, mas a nossa defesa também é o aluno da noite. A portaria, a horrorosa medida provisória 746, do ex-ministro Mendoncinha, conhecido no Congresso Nacional, arrasa com a escola noturna. E o ensino integral exclui a escola noturna, porque não há espaço. Aí eu pergunto, como ficam os alunos da noite? Se eu não posso deixar de perguntar, né, Aurélio? Que é um pessoal que trabalha, né, professor? Mas então, como fica o aluno da noite? Ele não tem, quer dizer que não tem espaço, porque não tem escola integral para ele. A escola integral para o aluno da noite seria entrar às 7 horas e sair 2 da madrugada. Como é que vai fazer isso? Tem que trabalhar no dia seguinte. Se o ônibus até as 11 horas, depois das 11 não tem mais ônibus. Exato. Então, nessa hora é que eu sinto, sim, entendemos que a professora Isolda Sela e o professor Camilo, a professora Isolda é a secretária executiva do MEC, e o professor Camilo, estão muito bem intencionados. Essa é uma premissa. Me preocupa apenas deixar que só isso seja a premissa, porque aí eu volto a levantar a nossa voz. A nossa voz em dizendo assim, como é que fica o aluno da noite? É claro que o governo anterior, a palavra catástrofe, ela quase dá conta do que foram os últimos 4 anos na educação brasileira. Quase, porque ela é ainda imperfeita. Professor, isso passa também por reforma curricular, né? Não é só ensino noturno, qualidade do professor, valorização do magistério, mas reforma curricular. Dá para pensar isso no horizonte como também uma solução
necessária para você melhorar a qualidade? Veja, agora... A curto prazo, como é que você vê essa questão? Em 2024 teremos um novo Enem. Como será esse novo Enem? O governo anterior, o ex-ministro Vitor Godoy, deixou uma herança. 2 portarias publicadas no dia 30, assinadas no dia 30 de dezembro, de 2022, publicadas no dia 2 e dia 3 de janeiro de 2023, com as datas do Enem e do Enseja. Uma armadilha, uma coisa horrorosa, mal feita, datas pequenas. O Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, Enseja. Deixaram 9 dias para inscrições no Brasil todo. 9 dias para pessoas que são aleatórias, que querem uma certificação para tentar conseguir o diploma do ensino fundamental e do ensino médio. Como é que essas pessoas vão saber sobre isso? Cadê a divulgação? Porque nunca tem, a divulgação é às vésperas. Não dá conta, em 9 dias não dá conta. Então, eles começam errando. E depois, mais ainda, deixam apenas um mês de prazo para o processo de correção, sob pena de lá na frente o prazo ser descumprido. Quer dizer, um erro crasso. Eu espero, sinceramente, que é nosso pedido aí, pedido como Instituto Eureka, que o Ministério da Educação revogue essas 2 portarias ontem. Ou seja, nem amanhã, é ontem. E reveja essas datas para termos o balizamento. Isso nos ajuda, Aurélio. Esse tema não foi tocado ainda pelo ministro. Não, né? não. Porque as prioridades, os problemas são tantos que o ministro acho que está preocupado com outras prioridades, né, professor? Ele trouxe um alento à classe ao permitir esse aumento de 14,95%, professor Aurélio, que é, sinceramente, muito significativo. Muito significativo. Agora, também é uma exigência das entidades cobrar que os governos estaduais honrem essa base, esse piso salarial do magistério. Porque nós vemos sempre alguns estados que não pagam, que vão alegar 303,4 problemas e não vão pagar o piso. Professor, deixa eu tocar um outro assunto com você. O tempo é curto, por isso a gente está fazendo perguntas rapidinho. Analfabetismo, um dos grandes problemas do Brasil. Grande parte dos jovens acima de 15 anos não sabem ler, escrever, ou enfim, muitos são analfabetos funcionais, o que é gravíssimo e muito triste. Como é que você resolve, em ações emergenciais, se é que é possível estabelecer esse tipo de prática, a solução do analfabetismo? É um projeto de longo prazo, né, professor? Mas dá para você pensar que é possível, iniciando agora, com um novo governo, com novos governos, você pensar que daqui a 4 anos podemos ter indicadores melhores nesse campo também, professor Marcos? É a expectativa, Aurélio. Essa é a nossa premissa também a cada dia. O problema do analfabetismo é grave. Mais grave ainda, em nossa ótica, é o semi-analfabetismo, o analfabetismo funcional. É esse semi-analfabetismo, o analfabetismo funcional, que leva pessoas, professor Aurélio, a crerem que tudo que se conta é verdade. Outro dia eu acompanhava uma entrevista sorridente, uma senhora séria, sombrinha, no meio de uma manifestação em frente a um quartel, e essa senhora falou, tá vendo, tá chovendo? Para o repórter, para conversa. Não, tá chovendo? São as antenas haters que eles instalaram aqui. Essa história de meio ambiente, isso é bobagem, não tem nada de meio ambiente. Quando eles querem, chove. Quando não querem, não chove. São as antenas. É só programar a antena. Então eu fiquei imaginando, e a seriedade da pessoa. Acreditando naquilo. Acreditando plenamente, como acreditam que o planeta é chato mesmo, a Terra é plana, e que se você investir muito, você vai cair num abismo sideral, né? Eu nunca assisti o Jornada das Estrelas, a fronteira final. Então, é desesperador ver que essas pessoas acreditam nisso, e acreditam mesmo, Aurélio. Por quê? Carregam um analfabetismo funcional de leitura. E não conseguem ponderar. Por isso que, infelizmente, os extremistas são perigosos de quaisquer lados. Esquerda, direita, centro, porque eles não te permitem a discordância, que é saudável. E não permitem a você uma reflexão, olha, aquilo ali, ou aquilo. Não. Ou é ou não é. Com base na razão, né? Professor, eu queria, para finalizar, fazer uma pergunta para você, inspirado em Paulo Freire, nosso grande educador. Ninguém educa a si mesmo, os homens são educados entre si, ou seja, é do compartilhamento, é da troca que você consegue gerar o processo educacional. Você vê a possibilidade de você melhorar a sistemática da educação brasileira, a qualidade dela por meio de parcerias envolvendo público, privado, sociedade civil. Eu recebi o professor Renato Casagrande semana passada aqui, ele falava da importância de integrar também os pais nas escolas. Está faltando também um pouco isso, professor Marlos, para que eles se sintam mais envolvidos no processo? O movimento Todos pela Educação foi muito feliz no nome. Eu não vou entrar nos méritos que faz ou deixa de fazer, mas eles foram muito felizes nessa ideia. Todos pela Educação. O que mais me alegra em Paulo Freire, sempre me alegrou,
foi pensar na educação como transformadora do indivíduo. Não transformadora da sociedade, do indivíduo. Porque a educação é absorvida individualmente. E a partir dessa transformação individual, ele faz outras transformações. Ele é que transforma a sociedade. Ele é que transforma a sua casa, que transforma o seu bairro, que transforma a sua localidade, que transforma a sua rua, a sua circunvizinhança, cidade, estado, país e mundo. Então o processo sempre é o da transformação. Eu acredito mesmo, Aurélio, que todos nós, como você está fazendo nesse momento, e todos os outros envolvidos continuamente em educação, podem fazer quaisquer tipos de entretenimento, são muito bem-vindos, mas dedicar, a educação é essencial. E o curioso é que todos os canais de TV e os canais de rádio são concessões públicas. Todos eles são obrigados a oferecerem sua programação, obrigados. Informação, entretenimento também. E educação. Educação. Não fazem isso. Raros são os que fazem isso. Isso é importante. Raros são. E aí você se pergunta, cadê a cobrança nos canais? Tem canal que trabalha religião. Que bom. Mas e cadê a educação? Cadê a educação? Não, mas não. A religião educa... Não, são coisas diferentes. Você está falando de religião, muito bom, mas e cadê a educação no seu canal? Não tem nada. Tem um programa, não tem um intervalo sobre educação. Precisava ter. Sistematicamente, né, professor Márcio? Perfeito, essa é a definição. Sistematicamente. Todos unidos em favor do processo educacional. Porque, na verdade, com isso todos nós ganhamos. Eu costumo dizer, me permita fechar esse raciocínio, com a seguinte brincadeira, eu costumo dizer aos alunos, seja egoísta. Estude. Porque quando você estuda, você vai abrir seus horizontes, você vai melhorar a tua vida. Pense mais em você. Aliás, eu tenho dito nas escolas públicas, o coitadismo acabou, Aurélio. Hoje, aqui no Paraná, a aprovação dos alunos da rede pública no vestibular da UFPR, que é o mais importante do nosso estado, é de praticamente 60%. Inverteu o processo. O coitadismo foi embora. Inverteu. Tem placas por aí mostrando a instituição privada aprovou 52% nas vagas de medicina na Universidade Federal. Não é verdade. Não é verdade. A escola pública, sim. 60% das vagas de medicina da Federal são vagas dos alunos da rede pública. Esse foi o nosso sonho construído nesses 20 anos, praticamente, continua sendo o nosso sonho. Sendo realizado. Sr. Marlos Humberto Geronasso, obrigado pela presença, uma honra te receber aqui. Brasil Sustentável é um projeto para você valorizar a educação também, como libertação das pessoas. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima semana.